Na videoaula anterior, vimos que a vila de São Paulo de Piratininga foi fundada pelos padres jesuítas com o objetivo de catequizar os índios e de ocupar o território. Vimos também que, no começo, seus habitantes faziam expedições em busca de metais e pedras preciosas e também para capturar indígenas para o trabalho forçado nas lavouras. Longe das regiões produtoras de cana-de-açúcar, a economia paulista não prosperou. A vila de São Paulo era pequena e sem muita importância. E assim permaneceu nos séculos XVII e XVIII e até a metade do século XIX, crescendo muito lentamente. Porém, no século XIX, tudo começou a mudar por causa desta frutinha vermelha. Você sabe o que é? E estas sementes torradas? Você já viu alguma vez? Mas esta bebida quente de que os adultos tanto gostam, você certamente conhece. Sim, é o café. Agora vamos voltar no tempo e viajar para a África para conhecer como surgiu o café e como se tornou essa bebida tão apreciada. Uma das lendas sobre a origem do café conta que quem o descobriu foi um pastor etíope chamado Caudi. Esse pastor percebeu que suas cabras ficavam com mais energia quando se alimentavam das folhas e frutos vermelhos de um certo arbusto, o pé de café. Caudi ficou intrigado e levou uma amostra da planta para um monge amigo dele. Juntos tentaram descobrir uma forma de consumir aqueles frutos, picados, amassados ou misturados com gordura. Mas não deu certo porque o gosto era muito amargo. Ficaram desanimados, jogaram os caroços de café na fogueira e foi então que sentiram um aroma delicioso dos grãos torrados. Recolheram o café queimado de volta e com ele prepararam uma bebida que mais tarde ganharia o mundo. Da Etiópia, o hábito de beber café se espalhou para o Iêmen e de lá para a Turquia. Anos depois chegou à Europa, onde se tornou a bebida favorita dos monges, pois o café os ajudava a ficarem acordados nas longas noites de reza nos mosteiros. O café se tornou tão popular que ganhou até uma música em sua homenagem, a Cantata do Café, de Johann Sebastian Bach. Da Europa, o café se espalhou pelo mundo e chegou ao Brasil. Primeiro chegou ao Maranhão, depois ao Rio de Janeiro e mais tarde, no século XIX, a São Paulo. O rico solo de terra roxa do oeste paulista foi o lugar ideal para a produção de café. E com isso, a vida dos paulistas sofreu uma grande transformação. No começo, o café era produzido com o trabalho de escravos vindos de outras regiões do Brasil ou de novos africanos escravizados. Estes eram capturados nas costas da África e transportados para o Brasil nos porões de navios negreiros. No ano de 1850, o comércio de escravos foi proibido em todo o mundo. Era preciso encontrar uma solução para substituir os africanos. Então, o governo brasileiro fez uma campanha para atrair e estimular a vinda de imigrantes da Europa. Foi assim que começaram a chegar imigrantes europeus para trabalhar nas lavouras paulistas de café. Esses novos trabalhadores vieram da Itália, Espanha, Alemanha e de outros países da Europa. A quantidade de café produzido aumentou muito. E para transportá-lo das lavouras para o Porto de Santos, onde seria embarcado com destino à Europa, foram construídas as ferrovias. A capital de São Paulo, que no começo era uma vila pobre e sem importância, tornara-se uma cidade rica, desenvolvida, moderna e populosa. Os fazendeiros cafeicultores vieram do interior para a cidade e aqui construíram luxuosos palacetes. A Avenida Paulista se tornou símbolo da prosperidade e da riqueza provenientes do café. Esta casa é uma das poucas daquela época que ainda estão de pé.
Se chama Casa das Rosas e hoje abriga um centro cultural. Você já foi visitá-la? Fica aqui a sugestão. A riqueza do café atraiu cada vez mais pessoas do Brasil e do mundo. E para produzir mercadorias para tanta gente, surgiram as fábricas. Em poucos anos, São Paulo se tornou a cidade com o maior número de indústrias do país. E essas fábricas atraíam mais e mais pessoas que vinham a São Paulo em busca de oportunidades de trabalho. Alguns desses imigrantes vieram do outro lado do mundo, como os japoneses. E outros vieram de outras partes do Brasil, como os estados do Nordeste: Bahia, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão. São Paulo, enfim, cresceu e logo se tornou a cidade mais importante do Brasil. Para acomodar todas essas pessoas, a cidade teve um rápido crescimento. As ruas e construções começaram a se aproximar das margens dos rios que antes eram limpos e navegáveis, e foram transformados em canais, perdendo sua capacidade de abrigar peixes e outras espécies da fauna original. É por isso que, quando chove muito, os rios transbordam as margens construídas pelo homem e alagam tudo ao redor, provocando enchentes. Assim como as áreas às margens dos rios, chamadas várzeas, a vegetação também perdeu lugar para o asfalto. Árvores nativas, aves, insetos e outros pequenos animais perderam seu habitat natural. Das florestas originais, só uma área muito pequena persiste até hoje, conforme se vê no mapa. Todo o restante do território é ocupado por prédios, ruas e avenidas. Essa que acabamos de conhecer é a história de São Paulo, o seu passado. Sabemos qual é o presente e os problemas gerados pela falta de cuidado com o meio ambiente. Mas e o futuro? Somos todos paulistanos com uma história em comum. Nossos antepassados vieram de lugares muito distantes e diferentes. Se formos capazes de entender a contribuição de cada um, com respeito às diferenças e preservando o meio ambiente, podemos fazer um futuro diferente.